Agora, vou convidar aqui, muito orgulho de ter também a participação da Ana Costa, VP de Reputação, Sustentabilidade, Jurídico e Corporate Affairs, Latam, na Natura &Co, e a Daniela Cachiche, presidente da Beyond Beer, na Ambev. Bem-vindas ao painel. Só eu preciso de óculos, gente. Acho que só você está lendo também, senão a gente precisava. Então, vamos lá. Vou começar perguntando para a Ana, que está aqui do meu lado, anfitriã. A presença de vocês, Ana, em postos-chave, afetou, de alguma forma, a sua visão como mulher, como executiva? Depois que você chegou lá, a gente está falando um pouco sobre isso aqui nos bastidores, né? Que a gente, quando vê uma mulher na liderança, a gente se inspira e pensa assim, é possível, né? Acho que todas nós nos inspiramos na Luísa, agora a gente está se inspirando na Ana, na Daniela, então, assim, como é que você se vê nessa posição agora, inspirando as outras mulheres? Bom dia. Obrigada, Lilian, pela pergunta. Bem-vindos, bem-vindas todos. Luísa, um prazer receber você. Dani também, é um prazer estar aqui. Eu acho que, aí falando um pouco da Natura, né, como empresa, e aí depois eu vou conectar com a minha história, a Natura tem essa questão feminina, né, desde sempre, desde a sua fundação e desde o seu modelo de negócio. Então, isso está realmente permeado em tudo aquilo que a gente faz. Quando a gente fala em empoderamento feminino, em targets quantitativos, que a gente fala muito do quantitativo hoje, de ter mulher na liderança, isso já é uma realidade há bastante tempo aqui. No comitê executivo somos mais de 60% hoje, no conselho, em cargos gerenciais. Então, esse quantitativo sempre foi muito trabalhado. Só que tem uma hora que a gente tem que sair do quantitativo e ir para o qualitativo, né? Eu acho que isso é muito importante quando a gente fala de inclusão de qualquer grupo minoritário, de qualquer pessoa que a gente quer realmente fazer uma inserção verdadeira. E quando a gente fala de qualitativo, eu sempre falo que é um tripé, né? Principalmente quando a gente fala de gênero. A questão da pessoa, da mulher, da autoestima, de como a gente trabalha isso. 2, é óbvio que a empresa, quando a gente fala de ascensão profissional, tem um papel muito importante, é esse o nosso papel aqui como líder. E 3, quando a gente fala também da rede de apoio, quando a gente fala do marido, quando a gente fala das pessoas que ajudam para a gente poder chegar até aqui. Isso tem que estar muito, né? Tem que estar constelando esses 3 fatores. E o qualitativo é muito importante quando a gente pensa, poxa, a gente tem diferença de salários, né, que a gente anunciou recente, que a gente acabou com qualquer gap inexplicável por diferença de gênero. A gente tem a questão do berçário, que o homem ou a mulher pode trazer seus filhos para dentro de casa. Como é que a gente traduz esse quantitativo em qualitativo? Então, eu acho que essa é a jornada que a gente está fazendo, e esse é o convite que eu faço para todo mundo. Quando chegar lá pelo número que a gente tem pelo quantitativo, vamos tornar o espelho também do qualitativo. Eu acho que essa é a nossa jornada e a nossa missão. Obrigada, Ana. Daniela, como é que você se vê nessa posição, sendo inspirada pela Luísa e sendo agora uma inspiração para quem vai te seguir daqui para frente também? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui representando a Ambev. Você sabe que hoje de manhã eu vim para cá pensando, eu falei assim, gente, eu sempre olhei para a Luísa, assim, né? Assim, primeiro, quando eu comecei a trabalhar, tinham muito poucas mulheres em cargos de altíssima liderança. Então, Tcheco, Luísa, sempre foram mulheres que eu me inspirei muito. Eu falei, hoje eu vou estar sentada do lado dela, assim, sabe? Dá uma questão assim que você pensa assim, pô, deu certo. Assim, eu olhava e falava, se ela tá lá... Eu levo um susto disso. Se ela tá lá, é possível. Aí você vai, você tem seus filhos, você chega lá e fala, pô, deu certo também, de alguma maneira. Não estou dizendo que eu sou a Luísa, em nenhum momento me comparando a ela, mas é algo que você fala, poxa, outras mulheres vão poder olhar para a gente e falar, também posso estar nessa posição. Eu acho que hoje eu tô numa empresa que vem se transformando muito. A Ambev está fazendo 25 anos de Brasil, como Ambev, formada como Ambev, e vem passando por uma transformação muito grande, cultural, de negócio, e a gente vê o quanto que uma mulher numa posição de uma presidente de uma unidade de negócios
na companhia, faz uma diferença enorme para que outras mulheres possam acreditar que elas também podem chegar lá. Porque é uma posição de negócios, né, do core da companhia, uma posição que ajuda com que outras mulheres também sentem em cadeiras comerciais dentro da Ambev. E eu tenho hoje muito orgulho de olhar e falar, é uma companhia que sai de um modelo de sabemos de tudo para um modelo de aprendemos sempre, né? Uma empresa que sabe tudo, uma empresa que aprende tudo. E a gente está nessa jornada de transformação e, para mim, é muito... Assim, eu tenho muito orgulho porque é um segmento que ele é mais masculino, né? Ele é um segmento que, durante muito tempo, teve muitos homens em posições de liderança e, cada vez mais, a gente vê as mulheres de fato. Então, hoje a gente tem 40% de mulheres em cargos de liderança na Ambev. Quando a gente vai, por exemplo, para uma esfera fabril, que a gente sabe que também, dentro de empresas de bens de consumo, é mais masculino, a gente tem 40% da liderança fabril, mais de 32 fábricas pelo Brasil, ocupadas por mulheres. Então, isso, para mim, me dá, ao mesmo tempo, né, o orgulho de estar aqui ao lado da Luísa, mas, ao mesmo tempo, eu penso, poxa, outras mulheres vão estar olhando para mim como eu olhei para a Luísa. E isso a gente cria esse ciclo, né, virtuoso de que mais mulheres possam sentar em cargos de liderança. E eu acredito muito no que a Luísa falou, que tem a ver com quando uma mulher senta numa posição como essa, ela muda a dinâmica da conversa. Então, ela faz com que outras decisões, quando você senta numa posição de tomada de decisão, você faz com que as decisões que estão sendo tomadas ali, elas estão sendo refletidas com outras perspectivas. E que não tem o melhor ou pior, não é sobre se é melhor ou se é pior, se é uma mulher ou se é um homem, mas é simplesmente o fato de que a decisão ela vai ser mais ampla e ela vai levar em consideração outras perspectivas, que no fim do dia, para uma companhia, é uma decisão mais acertada de negócio, né, do que quando você toma uma decisão só com um olhar. Então, eu acho que isso, eu sinto que eu acabo conseguindo mudar, às vezes, uma tomada de decisão, porque eu estou trazendo uma perspectiva diferente, e não é mudar para pior ou para melhor, é simplesmente trazer mais representatividade para a conversa. Obrigada, Dani. Luísa, só complementando então a pergunta, você sabendo o quanto você é uma inspiração e essa responsabilidade para você, como é que é lidar com isso? Quando eu vejo assim, porque eu conheci ela foi chefe do meu sobrinho, e ele amava ela, ela é ótima líder. Então, eu jamais falo, ela vai estar assim para falar comigo, porque é tão de igual para igual. Então, assim, em primeiro lugar, eu levo um susto. Então, eu falo, nossa, mas ela, que eu já falei para ela isso, já falei, olha, porque, assim, eu acho importante quando você, quando uma mulher, quando falam bem da liderança de uma mulher, eu procuro divulgar essa liderança. Mas eu só queria falar um pouquinho assim, é muito importante, gente, nós que temos liderança de mulher, tem algumas pérolas que é muito importante para que a mulher suba na empresa. Então, assim, é muito importante a gente tomar cuidado. Isso não tem custo tão alto. Então, há mais de 20 anos, a gente resolveu dar um cheque-mãe na companhia. Ninguém dá nada porque é amarrado a resultado. Mas esse não era. Uma mulher, quando ela tem filho até 11 anos de idade, ela ganha um cheque-mãe há mais de 20 anos para ela poder pagar o vizinho, a pessoa, não importa o nível que ela tenha, uma cuidadora. Enquanto isso, Mulheres do Brasil está lutando para cada quarteirão ter uma escola em período integral. Então, isso nos ajudou muito, porque eu poderia ter gente boa na minha casa, poderia ter motorista, mas uma mulher que sai de casa aqui em São Paulo, às 10 horas, às 5 horas da manhã e volta às 10 da noite, porque fica 4 horas no trânsito, e a maioria, os filhos, a gente precisa olhar para isso. Então, as pessoas que trabalham de faxina, que trabalham nisso. E depois eu percebi que as lideranças, assim, a gente estava com pouca liderança de gerente em treinamento, porque é de lá que sai o maior número de mulheres. Aí eu fui ver por quê, porque elas tinham que ficar 6 meses fora de casa para fazer o programa de treinamento. São 6 meses para virar gerente de loja, gerente de daí ter uma carreira. Aí a gente falou, o que pode fazer para ter mais mulheres? Então, elas agora só ficam 100 quilômetros da casa, ganha cheque-mãe dobrado e tem vantagens
poucas coisas. Nós triplicamos, né? Agora eu chego para o gerente de treinamento, tem 60%, 70%. Eles falam, agora mesmo você vai ter que fazer cota para homem. Então, assim, são pequenas coisas, eu só quero alertar nós que estamos na coisa, que são feitas, porque nós também temos que deixar mulheres mais de baixo subirem. Não é só para... Então, o nosso papel é fazer outras mulheres também ter outro papel, e que aquilo que você falou, Ana, é muito importante, como que é a nossa mão de obra, como que é as nossas coisas. Eu sempre dividi, eu criei 3 filhos em 3 anos e meio, trabalhando, inclusive, sábado. Assim, se eu ganhava uma gratificação, eu também distribuía na minha casa, porque elas eram responsáveis por estar aqui. Então, a gente tem que achar alternativa, e nós temos que saber que tudo é muito caro, é muito caro. Nós estamos há 26 anos entre as 10 melhores empresas para se trabalhar, mesmo com 2 anos difíceis, que é muito amarrado a resultado, quando não tem salário, vocês sabem que pega muito isso. Então, até outubro foi mais difícil, depois de muitos anos. Então, assim, a gente continuou em 3º lugar esse ano, melhor empresa, porque a gente tem muitos trabalhos com as equipes também de base, e eu acho que é por esse olhar de mulher meu ajudou bastante. Não que os homens não tenham, mas é o que ela falou, o que você falou, é um olhar diferente. E que a gente não pode ter vergonha de propor e de lutar por aquilo que a gente acredita. Obrigada. Agora, falando um pouquinho, vou voltar para a Ana aqui, das barreiras, Ana. A gente está falando das equipes, está falando dos desafios. Quais são as barreiras que vocês enxergam nas empresas de vocês para essa equidade que a gente está buscando? Para cima. Não, deixa normal que volta. Oi? Vocês me ouvem? Eu acho que dentro de barreira e dentro da empresa a gente tem uma questão social muito grande, e que a gente trabalha isso também com causas, que é quando você fala em educação, né, de ter educação em tempo integral, que por acaso é um dos motivos também, das causas da Natura, pelo Instituto Natura, violência contra a mulher, pelo Instituto Avon. Então, a gente tem tantos entraves externos que a mulher está acostumada, infelizmente, foi sofrendo ao longo do tempo. Mesmo quando a gente fala do direito à voto, que a gente fez 90 anos recentemente, a gente vê que isso foi em 34, em 33 você só podia votar com autorização do marido, né? Então, quando você lê alguma coisa hoje, você fala, gente, isso não é possível que isso seja verdade. Mas sim, era verdade, foi preciso uma emenda à Constituição em 34 para mudar isso. Então, você tem várias coisas externas, né, vários fatores externos que você tem que trabalhar, que ficam um pouco enraizados, sim, que você tem que trabalhar internamente para quebrar esses estereótipos e esses paradigmas, né? E a empresa, como tudo, a gente passa 8 horas do nosso tempo aqui, a gente convive aqui. Então, é de como a gente, além dos fatores externos, também cria condições internas de que esse qualitativo seja cada vez mais importante. E uma coisa que eu sempre coloco, que a diversidade, para mim, ela caminha com reciprocidade. Então, já é sabido o bem que isso traz, já é sabido a sustentabilidade, a inovação, aquele tripé, né? Inovação, sustentabilidade, diversidade, a gente já sabe disso, já sabe que tem resultado. Então, como é que a gente traduz isso em ações? E mais, como é que a gente tem isso de forma recíproca? Para você ter e trazer isso, de ter mais mulheres em cargos de liderança, mais mulheres no mercado de trabalho, mais mulheres subindo, você também tem que trabalhar o outro lado, que é aquilo que você falou, trazer também os homens para a conversa e ver que essa pode ser uma mão de via dupla, né? Que você pode ter a reciprocidade, que a mulher tem que ocupar esse espaço e o homem tem que ocupar um outro espaço que historicamente foi ocupado pela mulher. A gente viu isso muito na pandemia. Quando a gente fala de pandemia, quem mais sofreu, perdeu o emprego, ou teve a carga duplicada foi a mulher, porque ela tem essa trajetória de cuidar, né? De cuidar dos pais, de cuidar dos filhos. Então, como a gente consegue fazer isso uma jornada recíproca? Fica muito mais bonito o caminho quando a gente consegue fazer isso. Então, internamente, de estimular isso também. Estimular que a mulher ocupe esse espaço e estimular que o homem ocupe outros espaços. Cada um pode estar no espaço que quiser e está tudo bem. Então, eu acho que isso é uma cultura também que a gente tem que disseminar dentro da empresa e que a gente tenta fazer isso. Maravilha. Dani, e as barreiras? Olha, eu começo dizendo que a primeira barreira é da gente com a gente mesma. Porque muitas vezes a gente vê que as mulheres, elas acham que não estão prontas, elas não se colocam para estar numa posição, quando você abre uma posição interna na companhia, não, eu não vou me inscrever porque eu não sou boa o suficiente. E isso é mais do que provado em vários estudos, mostrando que
as mulheres precisam ter 110% das competências para se inscreverem, e os homens com 65, 70 falam, vamos nessa. Então, eu acho que tem uma barreira nossa mesmo, de mulheres, que a gente precisa acreditar. Eu sempre falo, tenham coragem de agarrar todas as oportunidades que aparecem na frente de vocês, mesmo com medo. Com medo, vai com medo, mas vai. Eu prefiro, mais do que falar de barreiras nas companhias, eu acho que é enaltecer o que as companhias vêm fazendo, porque eu acho que tem uma evolução muito grande. No passado nem se mensurava o percentual de mulheres em cargos de liderança, não se colocavam projetos para acelerar. Então, hoje, por exemplo, quando eu vejo nessa jornada de transformação que a gente teve na companhia, a gente criou processos de aceleração das mulheres para cargos de liderança. Por que tem que fazer isso? Porque como é um sistema que está aí há muitos anos e que ele perpetua muito mais o crescimento de homens, se uma companhia não decide criar processos, criar projetos e mensurar, dificilmente vai mudar. Dificilmente vai mudar. Né? Quando nós somos todos, né, pessoas de negócio, a gente estabelece um objetivo, a gente coloca quais são os projetos, quais são as alavancas, como que a gente vai mensurar para chegar nesse objetivo de negócio. Se a gente precisa ter mais mulheres em cargos de liderança, a gente precisa fazer exatamente a mesma coisa. Então, hoje a gente tem dentro da Ambev alguns processos que são muito sérios e muito estruturados para acelerar as mulheres e até para trabalhar a questão da autoestima dessas mulheres, trabalhar essa questão financeira das mulheres, para justamente poder, né, que elas cheguem mais longe. E, além disso, a gente tem, por exemplo, nos processos anuais de sucessão, 50% tem que ser mulher, para a sucessão de uma próxima posição. Isso faz uma diferença enorme, porque a companhia é estruturante. A companhia vai olhar e vai falar, a gente, para essa próxima posição, a gente tem que ter 50% de candidatos mulheres e 50% de candidatos homens. Então, eu gosto, assim, tem muitas barreiras, mas eu acho que as companhias seriamente vêm olhando para isso, falando como é que a gente cria os habilitadores para a gente passar dessas barreiras. Agora, tem uma questão que pode ser até um pouco polêmica, mas depende muito da liderança da companhia. Depende muito do Jean Gereissati acreditar nisso. Depende muito do Ricardo Mello, que é o VP de Pessoas de Gente e Gestão, acreditar nisso. O tone of the top, como a gente fala, né, que é a altíssima liderança, se a altíssima liderança não acreditar nisso, não vai transformar a companhia. Então, a gente precisa, e aí essa é uma provocação que eu faço para os homens aliados, que é a sua responsabilidade do tamanho do seu privilégio. Você está numa posição de altíssimo privilégio. Né? O que a gente está fazendo com isso para realmente mudar esses números, esses percentuais que a gente está vendo aqui? Então, eu acho que no nosso caso, a gente tem, sim, grandes aliados na companhia, e eu assim, falo com toda a minha experiência, o Jean, para mim, é um dos melhores líderes que a gente tem no Brasil, e ele vem fazendo essa transformação desde 2019, de forma super estrutural. Maravilha. Consistente, né? Contínua e consistente. O que eu gostaria de dizer é assim, a gente mudou de ciclo, Dani. Nós não estamos mais no mesmo ciclo. Se a gente não entender isso, a gente fica... O presidente de uma empresa que não cuidar da diversidade, daqui 4 anos ele não vai ser presidente mais. Pode escrever isso que eu estou falando. Porque, gente, da onde nasceu o ISG? Nasceu do povo que não sabe ainda que ele... E o mercado financeiro, muito rápido, colocou o ISG. Então, assim, em 2011, quando a gente entrou na Bolsa, eu ia fazer roadshow. Então, eu falava de diversidade, de melhores empresas, de tudo aquilo, de ter... Até o povo me escutava. Eu sou Luísa, não sou ruim para falar. Saía de lá, falava para o CEO e para o CFO. Não vai dar $1 a mais, R$1 a mais, nada a mais, mas eu vou continuar falando. Hoje, gente, eu fui dar uma palestra essa semana na B3. Eles mandam para quem está na Bolsa se tem mulheres, se tem negros, se tem mulheres no conselho. Então, acabou aquele ciclo. Eles ainda, se tem algum que não entende, eu falo para eles, os que estão entendendo, sabe o que eu falo para os homens? Inteligente vocês, hein? É verdade, vocês entenderam o que eu estou falando? O discurso hoje é muito maior do que era 5 anos atrás, por causa do ISG. O ISG está lá. Eles pedem hoje. Quando é que eu achei que lúcida ainda, em 2000, eu fosse
convidada para falar de propósito para investidores. Em 2000, eu falava de teimosa, eu vou falar, mas achava que eu nunca ia chegar a ver isso. Então, o mais importante é que eu falo para o negro: você não precisa mais ter o cabelo liso para mim te aceitar. Nós precisamos brigar para você ter cargo de poder. Então, nós temos que entender que o momento mudou. Senão, a gente fica buscando as mesmas coisas que nos machucaram anteriormente. Agora é muito diferente a luta. A luta agora não é só nossa, agora a luta é do mercado. Então, para terminar, se uma loja nossa tratar mal um negro e tiver uma pessoa com cinco seguidores e ela gravar, no fim do dia todo mundo sabe quem foi, a internet está inteirinha revoltada, se não tiver uma passeata lá em frente à loja que fez isso. Concordam comigo? Não. Sim. Então, quem mudou foi o povo que ainda não entendeu que eles mudaram. E aí o mercado acompanha muito rápido a opinião, porque é deles que depende o mercado. Então, mas para nós, mulheres, temos que chegar... Não foi eu que falei, a Oprah, chegou a nossa vez, viu o que ela falou? Não. Chegou a nossa vez, mas não é ser contra o homem. Pelo contrário, é juntar com o homem para a gente colocar. Então, Dani, você tem que chegar perto de alguém desse... Qualquer um. Ó, você esteja mulher aqui, esteja negro, porque senão você não vai ter emprego daqui 5 anos, não. É igual a inteligência artificial. Se eles não forem para a ponta, vai comer muita coisa do que é. A ponta, gente, é que vai definir a mudança. Eu aterrisei muita inteligência artificial até para ver para onde que faz. Fui para a NRF, para ver o que vai mexer, para falar numa linguagem mais simples. Então, é isso. Mudamos de ciclo. Nós estamos no nosso ciclo. E o presidente que não cuidar do ISG não vai ter poder daqui a 5 anos. Agora, tem aquela coisa que está na moda, faz de fora para dentro, mas não é verdade. É uma coisa que veio para ficar. A pandemia deixou tanta coisa triste, mas acelerou isso. Aproveitando a sua fala, Luísa, do ciclo, perguntar para a Dani agora a questão da geração Z, né? A gente está falando de novos ciclos, novas gerações. Como é que isso está impactando também na empresa? É interessante, né? Quando a gente começa a falar porque a nova geração significa que a gente já ficou para trás. Mas o que, assim, a Ambev é uma empresa que atrai muitos talentos jovens. A gente tem muita gente jovem na companhia e o que eu vejo acontecendo é uma geração que chega quase que não discutindo muito essa questão da equidade, porque para eles, assim, isso já é mais natural, na escola é mais natural, assim, o que para a gente foi uma luta, e ainda é uma luta, porque a gente sabe que os números ainda não refletem, né, a realidade do Brasil e do mundo, mas para eles é mais natural, é menos numa questão de eu ter que forçar, e muito mais de, é óbvio que vai ser assim, né? Então isso é uma coisa que a gente vê acontecendo. Muitas vezes, quando a gente faz um processo, por exemplo, de trainee, a gente acaba tendo 70% de mulheres aprovadas, e a gente vê assim, um número alto, a gente faz quase que, vamos tentar trazer mais homens. E aí você vê realmente que as mulheres estão entrando no mercado de trabalho, assim, de uma forma super profissional e muito qualificadas. Isso, e eu participo de processos de trainees há muitos anos, e não era realidade no passado, então acho que isso também já mostra essa evolução, e é uma geração que a gente tem muitos estudos sobre essa geração, que preza muito pela autenticidade, preza muito sobre a autenticidade de quem são os líderes que estão sentados nas cadeiras, o que essas pessoas estão realmente apoiando, defendendo e perpetuando. Então, eu vejo, e eu falo para elas, elas perguntam assim para mim, principalmente as mulheres, elas falam, mas tá melhorando? Eu falo, nossa, você não sabe como era. Assim, melhorou muito. Tá melhorando demais. Eu falei, gente, não reclama que tá ruim. Pensa que, assim, a gente é uma jornada, mas a gente está num lugar muito melhor do que quando eu comparo quando eu tinha a idade delas, assim. Então, o que eu espero também um pouco dessa geração é uma geração que continue tendo sede de aprender, que consiga ver em quem já traçou esse caminho, que realmente respeite, porque olha e fala, bom, teve gente antes de mim que fez com que o meu caminho seja mais leve. Isso é uma coisa que eu penso bastante, assim, sobre se o nosso caminho teve as barreiras e foi um pouco mais difícil, que o caminho de quem está chegando
seja mais suave, seja mais leve, para que a gente tenha justamente essa questão que não é um lado contra o outro, e simplesmente a junção dos dois lados fazendo a coisa muito mais potente. Então, essa é um pouco do que eu vejo aí com essa geração chegando. Muito bom. Ana, geração Z. A geração Z. Saiu recentemente uma pesquisa, acho que da BBC News, falando que a geração Z, ela, quando você fala das mulheres, ela é cada vez mais progressista, né? Então esse tema realmente, mas que tem um viés grande de homens que estão mais conservadores em relação a isso. E quando você bota isso em contexto, a geração Z é o imediato, é agora, é a internet, é o que acontece. Então, de como a gente consegue, isso de como criar esse ambiente também, de criar novos modelos também, né? Aí, numa pesquisa, perguntou, você conhece a Angela Davis? Todo mundo conhecia a Angela Davis. Então, não é esquecer os modelos antigos, mas eles citaram também, nessa mesma pesquisa da BBC, a Anitta, citaram o TikToker, citaram... Então, é de você também criar novos modelos que eles vão olhar e falar, opa, ela também chegou, ele também chegou, ou permitiu que ela chegasse de alguma maneira. A intersecção, eles falam isso como ponto 1, que é mulheres negras, então não é mais que nem você falou só o gênero, é a questão do gênero com a raça. Então mudou, subiu um pouco o patamar, e é da gente olhar esse equilíbrio também de quem são os novos modelos, né? Não só a gente, que eu acho que quando você olha para cima e vê, opa, ela conseguiu, ela está como CEO, ela ganhou o número 1 do Merco, é possível chegar lá, mas quem vão ser essas pessoas que vão estar se espelhando nesse mundo que tudo hoje é diferente? Então, criar esses novos role models e internamente também criar essas condições para que tenham, nessa mesma pesquisa, né, até o querer, as ambições são diferentes. Então, você quer ter mais tempo para cuidar dos filhos, você quer ter mais... Então, a gente poder também olhar isso e endereçar dessa maneira. Quem vai ser o futuro de ambição de onde quer chegar e como eu vou ter a intersecção e como eu vou trazer cada vez mais vieses juntos de diversidade dentro e fora da empresa, sem esquecer da Angela Davis. A gente tem que trocar o óleo do avião, ele voando, né? A gente vai aprendendo, vai vindo a nova geração. Luísa, e a geração Z? Eu acho que realidades diferentes exigem atitudes diferentes. E a gente tem, como elas falaram, eu falo para o headhunt, eu falo para o pessoal que faz seleção. Não adianta fazer o mesmo tipo de seleção para jovem hoje. Eles só trabalham numa empresa que eles acham que tem propósito, eles não ficam em empresa que fica pressionando muito, que fica pressionando principalmente porque eles não é mais... Eles não são mais isso. A pandemia, a gente mexeu muito com todo mundo. A gente ainda não sabe os efeitos da pandemia, nem fisicamente dentro da gente. Então, é muito importante a gente entender que mudou. Por exemplo, você pode ter muita mulher, a Ambev, que mudou. Se ela começar a pressionar muito, saem de lá para procurar outro emprego até mais simples, porque não fica. A mesma coisa, minha luta no Magazine, principalmente quando está em crise, é de não pressionar muito o campo, porque quanto mais pressiona, é pior hoje. Não adianta ficar pressionando demais, tem que buscar alternativa para cobrir resultado, sem pressão. Então, assim, mudou. E a gente é uma realidade diferente da nossa época. E a gente tem que lidar com isso. Exige atitudes diferentes. Muitas vezes a gente lida com essa realidade com a mesma atitude. Eles não querem saber de empresas que não têm isso, eles não querem saber de não ter qualidade de vida, de só trabalhar. Tem uma geração ainda de banco que faz isso, mas daqui um pouquinho vai acabar também. Então, assim, não é uma geração que quer saber disso. Senão o mundo corporativo acaba junto, né, Luísa? É uma coisa que senão a gente acaba junto, verdade, porque não vai ninguém querer trabalhar em empresa. Mudou. Eu gosto, as duas falaram, mudaram muito. Mas sabe que tem uma coisa que eu acho que é interessante também, nessa questão da intersecção de mulher e raça, que é muitas mulheres brancas estão vendo mulheres brancas em cargos de alta liderança, mas muitas mulheres negras não estão vendo mulheres negras em cargos de liderança. Então, eu sinto que também tem um pouco de... elas olharem para as brancas e falarem o que as brancas estão fazendo para as mulheres pretas. Assim, o que a gente está fazendo como liderança feminina branca para que tenham mulheres pretas ao nosso lado? Isso eu sinto dessa geração, que elas adorariam que uma mulher preta estivesse fazendo isso, mas dado que não tem uma mulher preta ali, o que uma branca vai fazer para ajudar que uma preta esteja? E eu acho que isso, de novo, é a nossa... Eu uso a mesma frase que eu usei para os homens nos cargos de liderança. A nossa
responsabilidade do tamanho do nosso privilégio. A gente tem um privilégio de estar ali e a gente tem uma responsabilidade que outras intersecções femininas também estejam representadas nas companhias. São várias pautas, né? Simultâneas. O desafio é grande. Para terminar nosso painel, assim, de novo, eu ficaria aqui com vocês, é uma honra trocar com vocês essas experiências. Uma última mensagem, né, que vocês gostariam de dar para o público, para a plateia, para a gente fechar o painel. Ai, seriam tantas mensagens, mas vamos lá. Uma, olhem para vocês, né, onde vocês chegaram, onde vocês querem ser, e sempre reflitam, poxa, quem eu posso puxar para cima? Né? A gente fala também daquela palavra sororidade, que virou, né, clichê também, mas como é que a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia? Né? Quando você tem esse privilégio e essa responsabilidade, dizer para quem te inspirou que você, né, que aquela pessoa foi um viés de inspiração. Luísa, você é uma inspiração para todos nós, Dani também. Então, reconhecer, para tirar a competição e ir para a colaboração, né? Quanto mais gente, melhor. Quanto mais vier comigo, melhor. Então, ter essa força, eu acho que é muito importante, de gratidão e de encorajamento também, de dizer que é possível, vamos juntas e trazer esse ambiente que a gente fala de regeneração também, diversidade, que é possível, vamos fazer, e já que a gente está nesse privilégio, vamos permitir que outras pessoas e que outras mulheres tenham o mesmo privilégio que a gente. Muito bom. Dani? Vamos lá. Por favor. Acho que vou falar duas coisas. A primeira é que a gente precisa regar a nossa coragem todos os dias. Então, assim, só nós sabemos até onde a gente está disposta a chegar. Então, que a gente não deixe que outras pessoas digam qual que é o nosso máximo potencial e que a gente mesmo encontre dentro da gente. Eu não acredito muito nessa palavra, eu vou te empoderar. Eu acho que quem tem que se empoderar é a própria pessoa. E a segunda é que essa jornada de mais mulheres em cargos de liderança não é uma jornada individual, ela é uma jornada coletiva. E ela é uma coletiva com mulheres e com homens, com aliadas e aliados. Assim, a gente não vai conseguir sozinha, a gente precisa que isso seja uma jornada coletiva, como é a que eu estou vivendo hoje dentro da Ambev. Obrigada. O que eu acho importante é nós começarmos a tirar crenças limitantes que foi colocada dentro da gente. Mulher não é amiga de mulher. A primeira coisa que a gente fez na Mulheres do Brasil é tirar isso. Mulher é amiga de mulher? Sim. É impressionante, gente. Eu recebo de jovem, onde eu vou falar, Luísa, você me inspira, eu quero ser você quando crescer, eu estou rezando para você, minha mãe reza para você. É impressionante. E os homens chegam perto de mim e falam, posso tirar uma foto? É para minha mãe. Então, assim, é impressionante. Então, a gente quebrou isso. Mulher é amiga de mulher? Sim. São crenças. Mulher não é capaz de lidar com matemática. Mulher não é capaz de lidar. Então, a gente tem quebrado muita crença que colocaram dentro da gente, dentro dos homens, e que a gente fica repetindo isso. Então, acho que a segunda é dizer que chegou o nosso momento. Não quer dizer que o momento não é dos homens, eles já estão lá. Aliás, eu falo para os homens assim, de primeiro eu falava quando eu era a favor de cota, eu sou a favor, mas quando precisava de mais de cota em conselho, eu falo, não vende sua empresa, não, senão nem suas bisnetas vai estar no conselho, viu? Então, luta para ficar com ela, ou você põe cota aí para isso, senão elas não vão estar. Então, assim, é importante a gente saber disso, que a gente mudou. E eu concordo, Dani, que tem que ter coragem. Mas coragem, gente, vai fazendo. Se pensar, vou ter coragem, não dá. Vai, faz. Se errou, errou. Se não errou, fez. Tem que partir para fazer. Eu vou fazendo. Errou, desculpa, errei. Porque senão a gente fica à noite, ai, coragem. Não vem. É igual andar de avião. Tem pessoa que anda a primeira vez, quase morre. Quando a gente traz muitos jovens do interior da Bahia, nossa, eu quase morri. Peguei na mão do fulano. Na volta eu já não sente isso mais. Sabe? Quando a gente vai fazer, é diferente. O mundo é para já. A internet trouxe isso, né? Trouxe o para já. Então, faz. Não deu certo, procura outro, vai fazer outra coisa. Não fica pensando à noite, coragem. Porque ela não vem assim, ela só vem na ação. Né? Então, muito obrigada a vocês. Imagina, um prazer. Muito obrigada ter essas duas aqui juntas. A gente está falando aqui de dar oportunidade, né? Dar oportunidade para as mulheres, né? Que elas tenham coragem e assumam a sua vulnerabilidade, né? Acho que... Isso.